Olá, turminha do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos lá, ó, nossa aula 5, dando continuidade às nossas aulas sobre equações quadráticas ou equações de segundo grau. Equações de segundo grau incompletas, tá certo? Agora nós vamos estudar o tipo ax² mais bx igual a zero, tá? Aonde esses a e b, que a gente já falou, são os coeficientes, esse é o coeficiente líder, esse é um segundo coeficiente que traz o termo em x apenas, aqui o líder traz o coeficiente x², e esses dois coeficientes, aqui é um produto, né, tem um vezes aqui, isso é um monômio, tá certo? Esses dois valores são números reais. E o a, obviamente, tem que ser diferente de zero, porque se o a assumir o valor zero, o x², o termo x², ó, vai embora e aí, bal, a nossa aula de equação de segundo grau, a gente passa a ter uma equação do primeiro grau. Ok? Para a gente trabalhar com essa aula aqui, ele é um pouco diferente da outra, do outro tipo, tá? Que era ax² mais c igual a zero. Então eu preciso que vocês se atenham a algumas coisas que eu já pré-estabeleci aqui na nossa lousa. Primeiramente, eu queria trabalhar essa ideia com vocês aqui. A ideia de um produto aqui, eu tenho um produto, uma multiplicação resultando em zero. Eu escolhi dois valores quaisquer, chamei de m e n, e notem que esse produto dá zero. Que conclusão a gente chega nessa ideia? É simples. Para uma multiplicação dar zero, ou esse cara aqui, que é o m, é zero, porque 0 vezes m dá zero, ou o n aqui é zero, porque 0 vezes m daria zero, tá? Para que vocês não fiquem só nesse aspecto algébrico, eu até modifiquei um pouquinho minha ideia e coloquei assim. Imagine que eu tenho um coraçãozinho multiplicando por uma estrelinha. E essa multiplicação está dando zero. Então, no que isso implica? Ou o coraçãozinho vale zero, ou a estrelinha vale zero, tá certo? Então, essa primeira ideia estabelecida é o que nós vamos utilizar aqui nesse reconhecimento de equações de segundo grau desse tipo aqui. Bom, uma outra coisa que a gente vai recorrer é lá do oitavo ano, da álgebra do oitavo ano, onde a gente vai trabalhar com um termo comum em evidência, tá certo? Então, a gente já vai começar aqui com esses dois exemplos que eu coloquei aqui. Eu vou dar outros exemplos, mas vamos começar com essa primeira equação. Tá aqui, exemplo, x² mais x igual a zero, ou seja, quem está fazendo o papel de A é 1 que está aqui, quem está fazendo o papel de B é 1 que está aqui. E nós estabelecemos então a equação quadrática desse tipo aqui, tá certo? Então agora nós vamos trabalhar com o termo comum em evidência. Notem que o primeiro membro da equação ela já está escrita na sua forma resumida, né? Então aqui que é a forma identidade. Nós vamos trabalhar aqui, com esse primeiro membro da igualdade aqui, esse binômio do oitavo ano. Então a gente vai colocar aquilo que está em evidência. Vamos fazer uma pequena fatoração. Vocês se lembram que x² é x vezes x, ok? Mais x igual a zero. Lembrando vocês que qualquer valor que torna isso verdadeiro é um valor que eu coloco no lugar do x. Lembrando que esse x é o mesmo, tá certo? Então, por exemplo, se a gente quisesse fazer por dedução, tentar achar a solução, vamos experimentar o valor 1. 1 vezes 1 daria 1, mais 1 não dá 0. Então 1 já não é solução dessa equação. Vamos testar o 0, por exemplo. 0 vezes 0 dá 0. 0 mais 0 dá 0. E aí eu tenho 0 igual a 0. Bom, acabamos de encontrar por dedução uma das soluções dessa equação quadrática. Por quê? Porque se a equação é de segundo grau, nós temos sempre duas soluções, ok? Então 0 já é uma solução. Mas a gente não vai trabalhar com a forma dedutiva, tá certo? Agora a gente tem que se aprimorar nas técnicas algébricas para a gente começar a resolver equação quadrática. Então aqui a gente já está partindo aqui para a nossa solução usando o termo comum em evidência. Notem que nas duas parcelas o que é comum é o x, né, que aparece nesse monômio e nesse monômio aqui. Então o x vai em evidência. Vamos pegar esse x aqui
e esse x aqui. Então esse x vai em evidência, vezes, sobra esse x, mais, e aqui sobra, quando fizemos x dividido por x, sobrou 1 igual a 0, tá certo? Então aqui a gente inclusive testava aqui pela operação da distributiva, ver se voltava no termo original. Então vamos ver, x vezes x distribuindo, x quadrado, x vezes 1, x. Então a nossa fatoração está correta. Muito bem, agora que nós temos esse produto, ó, notem bem o que eu estou dizendo, agora que nós temos esse produto, nós vamos usar a ideia. Imagine então que esse caretinho aqui é o coraçãozinho, vou até desenhar aqui, esse é o coraçãozinho, tá? E esse termo aqui é a estrelinha, e aqui é o vezes. Então vamos lá. Se coraçãozinho vezes estrelinha dá 0, ou coraçãozinho é 0, ou estrelinha é 0, nós vamos aplicar aqui. Então aqui, ou esse primeiro cara é 0, porque se aqui for 0, 0 vezes 0 mais 1 dá 1, 0 vezes 1 dá 0. Então é verdade. Ou x mais 1 é 0. A expressão toda que está fazendo o papel da estrelinha. X mais 1 é 0. Para x mais 1 ser 0, isso é uma equação do primeiro grau. Você pode pensar em passar para lá ou deduzir quem é que zera aqui. Quem é que zera aqui é o oposto de mais 1, no caso é menos 1. Então, ó, ou x igual a menos 1. Porque se aqui for menos 1 mais 1, dá 0, 0 é igual a 0. Então aqui, olha, acabou o nosso problema. Nós já temos resolvido essa equação do segundo grau, tá certo? Porque se aqui for menos 1, quando x assumir menos 1 vezes menos 1 mais 1, aqui vai dar 0. 0 vezes menos 1 dá 0. Ou 0 vezes 0 mais 1. 0 vezes 0 mais 1 dá 1, 0 vezes 1 dá 0. Então a solução dessa equação é 0 e menos 1. Então a gente põe aquele S de solução, tá certo? Abre chave aqui, 0, ponto e vírgula, menos 1 é a solução dessa equação. Vamos para aquela ali, x quadrado menos 4x igual a 0. Vamos lá, eu vou ficar daqui mesmo e vocês vão observando aí. Nós temos aqui então a mesma ideia, o mesmo princípio. Nós vamos fazer o termo comum em evidência. Notem, vou fatorar aqui, aqui fica x vezes x, menos, fatorando aqui esse monômio, 4 vezes x, igual a 0. Mais uma vez, o que nós temos para colocar em evidência? O x está aqui e está aqui. Então, o x sai em evidência, está bem evidente aqui. X saiu em evidência aqui. Quem é que sobra aqui? X menos 4, igual a 0. Aí vocês têm que recordar dessas aulas do 8º ano, que é termo comum em evidência. Muito bem, faça o teste para ver se você fez o termo comum corretamente. X vezes x volta a x quadrado, x vezes 4, 4x negativo. Voltamos. Então agora você tem a mesma ideia, ó. Ou isso daqui é 0, tá certo? Então aqui é o papel do coraçãozinho. Ou o coraçãozinho é 0, ou a estrelinha é 0, tá certo? Sempre na nossa ideia. Depois nós vamos parar com essa história do coraçãozinho e estrelinha, tá certo? É só para vocês pegarem aí a didática do negócio. Então, se eu tenho esse produto que vai resultar num 0 aqui, então é porque ou isso é 0 ou isso é 0. Então, ou o x é 0 ou o x menos 4 é 0. Bom, o x sendo 0 é fim da linha, tá? Que já é uma das respostas. Então percebam que x igual a 0 neste tipo de equação já pode se colocar como uma conclusão evidente de que todo conjunto solução, peguem isso daí, todo conjunto solução de equações deste tipo aqui, nós sempre teremos o 0 como uma das soluções. Nós temos que encontrar a outra solução, tá certo? Então, x menos 4 igual a 0. Portanto, aqui, ó, quem é que zera aqui? O oposto. Então, x igual a mais 4. Ok? X igual a mais 4, porque 4 menos 4 dá 0. E aí, finalizando essa primeira lista de exemplos que eu preparei, nós temos o 0 como uma das soluções, e vocês agora já sabem que sempre vai ser uma das soluções vai ser 0, e o outro
é esse cara aqui que nós encontramos sendo o 4. Então, evidentemente, quando você colocar esses dois valores na equação original, vocês vão ter a identidade zero igual a zero, tá certo? Então, vamos dar uma pausa agora para eu apagar essa luz aqui e voltar com outros exemplos, ok? Muito bem, voltando aqui com outros dois últimos exemplos aqui, para exemplificar essa aula aí sobre equações de segundo grau, desse tipo aqui, ax² mais bx igual a zero, ok? Vamos pegar essa equação aqui, ó, 2x² mais 6x igual a zero. Muito bem, quem está fazendo papel de A aqui? Vamos colocar aqui em cima. Quem está fazendo papel de A? É o 2, ok? Quem está fazendo papel de B? É o 6. Notem aí quem é que faz o papel de A e o papel de B nessa equação. Então, dois valores que pertencem aos reais. Claro que, nesse momento, nós vamos trabalhar com números inteiros, tá certo? Não vamos trabalhar com radical, não é o caso ainda, pelo menos, tá? Nesse começo. Vamos lá, vamos prosseguir da mesma forma como nós estávamos fazendo, ok? Vamos colocar o termo comum em evidência, mas vamos dar uma fatorada nesse monômio. Veja como é que fica esse monômio fatorado. 2 vezes x, tá certo? Lembrando das aulas do 8º ano que nós fazíamos isso. E esse 6 também é decomposto, ó. 2 vezes 3 vezes x igual a zero. Então eu fatorei esse. Muito bem. Observe que agora quem vai em evidência não é somente o x, é o 2x, ó, o 2 e o x, ó. O 2x tem aqui nessa parcela e nessa parcela. Então nós vamos colocar o 2x em evidência, vocês vão ver como vai ficar bacana esse exercício assim. Muito bem, professor, e se eu não coloquei? Não tem problema, que você vai descobrir executando os exercícios que não vai fazer diferença. O que eu quero mostrar para vocês é que ao colocar tudo que é comum em evidência facilita bastante, principalmente esse miolo aqui que nós vamos ter, que é o parênteses, tá? Então quem que sobra aqui? Sobrou o x, mas como eu peguei o 2 e o x e coloquei em evidência, sobrou o 3, concorda? E nunca é demais fazer o testezinho, ó. 2x vezes x, 2x², 2x vezes 3, 6x. Estamos dentro do assunto, ok? Muito bem, agora eu tenho esse produto resultando em zero. Ou esse cara aqui é zero, ou o 2x é zero. Então aqui implica, lembra dessa equação? Implica que x é igual a zero sobre 2, portanto x igual a zero. É uma equação do primeiro grau, bem simples, porque o único cara que pode zerar isso daqui é o zero. Mais ninguém. Duas vezes quem que daria zero só pode ser o zero. Então a gente tem, incluindo no nosso conjunto de solução e provando mais uma vez que equações desse tipo sempre será o zero como uma das soluções. Então isso já fica implícito na nossa aula, tá certo? Ou então, a gente tem o x mais 3 igual a zero. Bom, para o x mais 3 ser igual a zero, aqui eu dispenso parênteses, ok? Para essa expressão x mais 3, que está dentro desse parênteses, ser zero, o x só pode ser menos 3. Ok? E a solução nós temos x igual a zero e x igual a menos 3. Nós temos a solução aqui, vamos colocar aqui, o 0 e o menos, vamos tirar um pouquinho aqui, menos 3. Muito bem. Agora eu quero que vocês observem o seguinte, eu tenho um pequeno espaço aqui. Notem que essa equação 2x² mais 6x igual a zero, nós poderíamos fazer uma pequena manobra já comentada em exercícios anteriores. Eu posso pegar toda essa equação e dividir todo mundo por 2. Concordam comigo? Se eu dividir todo mundo por 2, o que eu vou ter? Uma equação equivalente. Se é uma equação equivalente, a solução dessa equação equivalente tem que ser a mesma da equação original modificada. Então aqui, ó, 2 dividido por 2 vai dar x², mais 6 dividido por 2 vai dar 3x igual a zero. Notem que eu caí num exemplo muito mais fácil, anterior a esses que nós fizemos, e você pode trabalhar com essa equação, que é uma equação equivalente, cujo resultado
será 0 e menos 3. Pode fazer o teste aqui, vamos usar o menos 3, né? Que o 0 a gente já sabe. Vamos fazer aqui no olhômetro. Menos 3 elevado a 2, nós vamos ter mais 9. 3 vezes menos 3 vai dar menos 9. Mais 9, menos 9, dá 0. Então a solução está aí. E o 0 a gente sabe que funciona. Vamos para esse último caso. Aqui nós temos aqui, olha, vamos colocar aqui em cima, que nem a gente fez do outro lado. Quem é o A aqui? Bom, o A é o menos 1, tá? Vamos se acostumando a identificar os coeficientes. E quem é o B aqui? Vamos colocar de cantinho. O B é meio, ok? Então o A é menos 1, que é o que carrega, é o coeficiente que carrega o termo líder, que é o x², e o outro que carrega o termo em x é meio. Muito bem, só para a gente identificar e fazer esse treino. E agora a gente vai concluir nossa aula com esse último exemplo aqui, tá bom? Já é o suficiente para vocês praticarem os exercícios, acho que tanto do livro como extra que eu posso estar passando para vocês. Vamos lá, vamos fazer aquela fatorada básica. Lembrando que essa fatoração aqui, se vocês já souberem fatorar, pode omitir esse passo, tá? É que a gente é sempre didático e mostra, até porque nós estamos usando uma condição lá do oitavo e tinha gente que não se lembrava dessa condição de como colocava termo comum em evidência. Eu fiz questão de colocar essa linha. Então a gente vai finalizar também fazendo igual. Então eu tenho menos, esse menos não cai fora, tá? Menos x vezes x mais meio vezes x. Notem que aqui a expressão é meio x. Lembrando que essa expressão aqui, olha, eu faço questão de mostrar para vocês, ela pode vir em alguns casos escrito dessa maneira aqui, ó, x sobre 2, ok? Pode vir desse jeito aqui, x sobre 2. Eu vou até deixar aí já porque, como está gravado, então a gente já sabe que x sobre 2, o coeficiente b é meio, tá? É uma questão de apresentação, igual a 0. Muito bem, será que esse negativo vai atrapalhar a vida da gente? Com certeza não, né? A gente continua vendo que nós temos nas duas parcelas, nos dois monômios, o x que repete tanto aqui quanto aqui. Então vamos pegar o x apenas, tá? Eu vou indicar esse x aqui e esse x aqui e nós vamos colocar ele em evidência, conforme nós estávamos fazendo. Isso daqui é só questão de prática, tá? Fica meio mecanizado até o processo. Tá bom? A questão é só praticar cálculo, mas o processo é meio mecânico mesmo, como nós estamos fazendo. Então não é tão difícil assim. Então olha só, se a gente fez isso, quem é que sobrou aqui? Sobrou um menos x, então tu bota menos x aqui. Porque ao fazer x vezes menos x, que é esse, a gente volta nessa primeira parte aqui da nossa equação. Mas, se o x for em evidência, sobrou o meio lá. Muito bem. Então, nesse produto resultando em zero, ou esse negócio é zero, porque 0 vezes o parênteses dá o zero, ou o parênteses todo é zero. E sendo zero, vezes esse cara aqui fora, vai dar o zero. Tá certo? Então, deixa eu melhorar o zero aqui. Muito bem. Então aqui, ou esse x é zero, e aí é fim da linha, é uma das soluções, ou nós temos essa expressão menos x mais meio igual a zero. Bom, aqui fica a critério de vocês sempre. Eu tenho aqui a incógnita que deve ser isolada e ela está negativa. Para vocês não fazer o passa para lá, passa para cá e fazer uma confusão danada com o sinal, vamos fazer o seguinte, ao invés de eu pegar o meio para lá, que ele vai negativo, e depois eu multiplico por menos 1, ou passo o menos 1 dividindo, e isso pode fazer uma salada, vamos lá. Ao invés de eu pegar esse para lá, eu não tenho que isolar x. E a álgebra diz que eu tenho que isolar ele em um dos membros. Então, tanto faz o primeiro ou o segundo. Então, eu vou pegar ele e vou mandar para o segundo. Então, o meio ficou aqui. E o menos x, eu mando para o outro lado. Ele vai, obviamente, com a operação inversa. Se ele está subtraindo, ele vai somando. E aí eu posso omitir o sinal dele. Bom, está aqui a solução. X igual a meio. Obviamente, se aqui for meio, com o negativo aqui fica menos meio, mais meio igual a zero. Isso era visual, isso é só para quem gosta de ficar praticando a equação. E a nossa solução aqui, que é a solução dessa equação, nós temos então o zero e o meio. Vou colocar assim, você já sabe que é economia de linha. Tá certo, turminha do nono ano? Nós finalizamos nossa aula aqui de equações
tá certo? Equações incompletas desse tipo aqui. Então aguardem então a gente postar lá nas atividades o arquivo contendo as orientações para essa atividade. Até a próxima então!